Nossa viagem está chegando ao fim. Estamos de volta a Manila, onde tudo começou. Um último capítulo numa capital que muitos fazem apenas atravessar, uma cidade frequentemente esquecida pelos viajantes, reduzida a uma simples escala. No entanto, Manila merece um olhar mais atento. Entre os arranha-céus de Makati, as ruelas de Intramuros, os jardins tranquilos do Rizal Park e os símbolos de um país em pleno desenvolvimento, descobrimos uma cidade viva, contrastante, o reflexo de um arquipélago inteiro em movimento. Nossa última etapa começa em Makati, o bairro onde deixamos nossas malas. Aqui, os contrastes estão por toda parte. Na P. Burgos Street, a animação é constante. Os moradores comem em pequenas barracas instaladas ao longo das calçadas. O trânsito nunca para de verdade, e o ar é carregado com o cheiro de grelhados, óleo e frutas demasiado maduras. É um bairro vivo, bruto, onde a modernidade convive com o cotidiano popular. Ao caminhar em direção a Bonifácio Street e a ponte Makati-Mandaluyong, avistamos a silhueta das torres que dominam o rio Pasig. Do outro lado, a vista se abre para a velha Manila, densa e caótica, a cidade nova diante dos bairros antigos, ainda marcados pelo seu passado. Mais adiante, na Coronado Street, a vida parece desacelerar. Crianças brincam nas poças d'água de um pequeno espaço asfaltado, transformado em um parque improvisado. Um homem monta sua banca de frutas e legumes sob um abrigo improvisado, enquanto um triciclo passa buzinando suavemente. Em Makati, tudo está em obras. Prédios surgem do chão, ruas se alargam, as infraestruturas se modernizam. Manila está se transformando, impulsionada por um vasto plano de desenvolvimento urbano que visa descongestionar a capital e criar novos centros econômicos. Por trás da desordem aparente, sente-se uma energia profunda. De Makati, seguimos para o centro histórico de Manila. Em frente ao vasto Parque Rizal, ergue-se um edifício imponente e elegante. O National Museum of Anthropology, construído entre 1916 e 1918 pelo arquiteto canado-americano Ralph Harrington Doane. O museu apresenta uma arquitetura neoclássica emblemática do período colonial americano. A sua fachada majestosa, marcada por altas colunas coríntias, grandes pilastras e janelas em arco, ilustra perfeitamente a visão grandiosa que os urbanistas americanos tinham para a capital filipina, naquela época. Antiga sede do Departamento de Finanças, o edifício foi posteriormente transformado em museu. O National Museum of Anthropology integra um amplo complexo museológico que reúne 3 instituições principais: o National Museum of Fine Arts, o National Museum of Natural History e o Museu de Antropologia. Juntos, formam o núcleo do patrimônio cultural filipino, dedicados ao conhecimento, à memória
e a transmissão. No interior, as galerias contam a história etnológica e arqueológica das Filipinas através de coleções fascinantes, ferramentas pré-históricas, objetos rituais, têxteis tradicionais e testemunhos vivos das comunidades indígenas. Cada sala ilumina uma parte dessa mosaico cultural singular, entre tradições ancestrais e influências múltiplas. Este lugar, simultaneamente solene e vivo, encarna o orgulho de um povo consciente da sua história e firmemente voltado para o futuro, um espaço onde passado e modernidade coexistem em harmonia. No centro desta praça, ergue-se a Sentinel of Freedom, uma imponente estátua de bronze com quase 10 metros, representando Lapu-Lapu, o herói filipino que resistiu aos conquistadores espanhóis na Batalha de Mactan, em 1521. Voltado para o mar, ele simboliza a liberdade e a resistência do povo filipino, uma homenagem poderosa aos primeiros combatentes da independência. No centro de Manila, na fronteira de Intramuros e dos grandes museus nacionais, estende-se o Rizal Park, também chamado de Luneta Park. É ao mesmo tempo um espaço verde, um lugar de memória e um símbolo da nação. Logo na entrada, uma atmosfera solene se instala. Os caminhos ladeados por bandeiras filipinas conduzem a um monumento simples, mas carregado de história. O monumento a José Rizal, escritor, médico e herói nacional, executado aqui mesmo em 1896, por ter defendido a independência do seu país. Ao redor do memorial, o parque se estende por mais de 60 hectares de relvados, jardins e esplanadas. Crianças brincam, casais passeiam, vendedores ambulantes montam suas barracas. Um quadro vivo do cotidiano manilense, Rizal Park, não é apenas um lugar de lazer. É o coração simbólico da capital, um espaço onde se encontram história, natureza e identidade nacional. Ao percorrer suas alamedas, descobrem-se vários jardins temáticos. Um portão chama a atenção. É a entrada do Jardim Chinês, uma pausa de tranquilidade no meio da cidade. Assim que se atravessa o portal, o tumulto parece desaparecer. O murmúrio da água, o canto dos pássaros, os reflexos de um lago pontuado de lótus. Tudo aqui respira harmonia. Pontes arqueadas desenham-se entre as árvores, conduzindo a pequenas pagodes rodeadas de rochas esculpidas. Inscrições em caracteres chineses evocam a sabedoria dos antigos, enquanto uma estátua de Confúcio vigia o local. Símbolo de paz e conhecimento. Oferecido pela comunidade chinesa de Manila, este jardim presta homenagem ao legado cultural que une as Filipinas e a China há séculos. É um espaço simples e sereno, onde se caminha devagar, entre sombra e luz. Mais adiante, o Japanese Garden e o Planetarium prolongam essa atmosfera tranquila. Em frente ao Rizal Park, do outro lado da estrada, ergue-se Intramuros, o coração histórico de Manila. Foi aqui que tudo começou. A cidade original, fundada pelos espanhóis no final do século XVI
e cercada por altos muros de pedra para se proteger das invasões. Ainda hoje, essas fortificações testemunham mais de 4 séculos de história. A entrada principal é marcada por uma estátua imponente, o monumento a Juan Luna, pintor genial e figura do movimento revolucionário filipino. Juan Luna é famoso por seu quadro Spoliarium, premiado com a medalha de ouro na Exposição de Madrid de 1884. Mas para além do artista, é o patriota que se celebra aqui. Um homem que, apesar do encarceramento e do exílio, continuou a defender a ideia de uma república filipina, livre e independente. Atrás da estátua, as ruas de paralelepípedos de intramuros transportam imediatamente para outra época. Na General Luna Street, as carruagens cruzam os modernos triciclos e as fachadas coloniais convivem com edifícios administrativos, como a National Commission for Culture and the Arts ou a Universidade Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Mais adiante, avista-se a silhueta da igreja de pedra mais antiga do país, a San Agustin Church, construída entre 1586 e 1607 pelos monges agostinianos. No coração de Intramuros, a igreja ergue-se como um testemunho imutável da história filipina. A sua arquitetura barroca, influenciada pelos estilos espanhol e chinês, representa a união entre a cultura europeia e o saber-fazer local. Por trás da sua fachada austera, adornada com colunas jônicas e coríntias, esconde-se um interior de riqueza surpreendente. Os tetos em trompe-l'œil, pintados no século XIX, criam a ilusão de relevos esculpidos, enquanto a grande cúpula central difunde uma luz suave sobre os altares dourados e os estuques finamente trabalhados. San Agustín atravessou séculos, guerras e catástrofes naturais. Foi o único edifício de Intramuros a sobreviver aos bombardeios de 1945 e resistiu a numerosos terremotos e incêndios. Mais do que um monumento religioso, é um símbolo de resiliência. O seu piso abriga os túmulos de grandes figuras da história filipina, incluindo Miguel López de Legazpi, fundador de Manila. Desde 1993, faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco, à esquerda da igreja. O antigo mosteiro abriga hoje o San Agustin Museum. Logo nas primeiras salas, a dimensão das coleções impressiona. Pinturas religiosas, esculturas de santos, objetos litúrgicos, manuscritos, mapas antigos. As galerias sucedem-se ao redor de um claustro silencioso banhado de luz. Avançamos devagar, fascinados, com a sensação de que a visita nunca termina. Por trás de cada porta surge um novo mundo, uma viagem pela arte, pela fé e pelas influências que moldaram as Filipinas. Entre as salas mais marcantes, destaca-se aquela dedicada ao padre Francisco Manuel Blanco, missionário agostiniano e botânico do século XIX. Os seus desenhos de plantas tropicais, extraídos da obra Flora de Filipinas, são de uma precisão e beleza extraordinárias, testemunho de uma época em que ciência e fé ainda caminhavam lado a lado. Mais adiante, a biblioteca do museu continua a fascinar. Livros antigos, manuscritos e arquivos que remontam ao período espanhol,
num espaço quase fora do tempo, onde ainda se sente a presença de eruditos e monges copistas. Ao sair para o claustro, o silêncio retorna. É aí que se percebe a grandeza deste lugar. A St. Augustine Church e o seu museu formam um conjunto único, ao mesmo tempo espaço de culto, de arte, de história e de conhecimento. Numa das pátios internos, encontramos um pequeno grupo em plena repetição, uma dança tradicional filipina, praticada com graça e concentração. Um momento simples e autêntico no coração do museu. Seguimos nossa caminhada pelas ruelas de paralelepípedos de Intramuros até a Plaza de Roma, uma das praças mais antigas da capital. Antigamente chamada de Plaza Maior, foi durante muito tempo o centro do poder colonial espanhol, cercada pelos edifícios mais prestigiosos da época. No centro, ergue-se uma estátua de bronze do rei Carlos IV da Espanha, instalada em 1824 para agradecer ao monarca por ter introduzido a vacinação contra a varíola nas Filipinas. Ao redor, as fachadas antigas restauradas lembram a grandeza passada do bairro. Varandas de ferro forjado, colunatas, paredes de pedra coralina. O lugar conserva algo de elegante e solene, quase teatral. Diante de nós, ergue-se a majestosa Catedral Basílica da Imaculada Conceição, ou Manila Catedral. É o coração espiritual da cidade e a sede do arcebispado de Manila. A sua silhueta domina a praça, com seu domo de cobre e sua fachada neorromânica reconstruída após a Segunda Guerra Mundial. É uma pausa no coração de Intramuros, onde o passado colonial e a fé católica se encontram. Ao deixar a Plaza de Roma, seguimos até o extremo norte de Intramuros. Ali, às margens do rio Pasig, ergue-se o Forte Santiago, um dos locais mais carregados de história em Manila. Construído no final do século XVI pelos espanhóis, o forte foi sucessivamente cidadela, prisão e guarnição militar. Foi aqui que José Rizal, herói nacional filipino, foi encarcerado antes de sua execução em 1896. Ainda hoje, seu nome e os passos gravados na pedra acompanham o visitante pelos corredores da memória. As muralhas, os fossos e os antigos portões evocam a força e a importância estratégica do lugar. Lá embaixo, o rio se estende lentamente. Enquanto seguimos ao longo das muralhas, o céu escurece de repente. O vento aumenta, as primeiras gotas caem e, sem aviso, a chuva desaba em uma verdadeira tempestade tropical. Refugiamo-nos dentro do forte, sob os arcos de pedra, enquanto o trovão ecoa sobre Manila. A atmosfera torna-se quase cinematográfica. Os paralelepípedos brilham, as palmeiras se inclinam sob a chuva, e as muralhas parecem ganhar vida sob a luz cinzenta da tempestade. E quando o silêncio retorna, percebemos que essa chuva repentina suspendeu o tempo, como se Forte Santiago, guardião do passado, tivesse querido oferecer uma última cena, antes que nossa viagem pelas Filipinas chegasse ao fim. Manila é também uma capital jovem, onde cerca de 60% da população tem menos de 30 anos. Uma juventude dinâmica que molda a energia e os desafios desta metrópole em transformação. Para muitos,
Manila não passa de uma escala. Uma pausa entre dois voos, um ponto de passagem antes das praias de Palawan, das colinas de Bohol ou das ondas de Siargao. E foi precisamente por isso que quisemos descobri-la por nós mesmos, mesmo que brevemente. Porque por trás da sua reputação de cidade caótica e barulhenta, Manila esconde uma riqueza muitas vezes desconhecida. Uma capital vibrante, cheia de contrastes, onde o antigo dialoga com o moderno, onde museus e igrejas centenárias, mercados e jardins revelam cada um uma faceta diferente do país. É uma cidade que não se revela à primeira vista, mas que se descobre passo a passo, observando, dedicando-lhe tempo. É certo que a maioria dos viajantes passa por aqui sem se deter. O trânsito, a intensidade, o ritmo por vezes desconcertante podem impressionar, mas é justamente nesse aparente desordem que reside a sua alma, autêntica, humana, profundamente enraizada na realidade do país. Ao passear pelas suas ruas, visitar os seus museus, cruzar com os seus habitantes, compreendemos melhor o que são realmente as Filipinas. Um arquipélago de ilhas, sim, mas sobretudo um país de histórias e de rostos, de tradições e de renovação. Esta última etapa em Manila encerra-nos a nossa viagem como um ciclo natural. As Filipinas ofereceram-nos muito mais do que paisagens. Deram-nos uma lição de simplicidade, resiliência e beleza. Até breve para novas descobertas.